próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Nos orgulhamos de tanta beleza, como sentinelas avançadas. Somos destemidos pioneiros que nestas paragens poentes gritam com força, somos brasileiros. Nesta fronteira e nossa pátria, Rondônia trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. Orquestração empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro, e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Vem com a gente, está no ar. Repórter do Povo, do portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9, com Edmilson Silveira, levando informação, participação e a verdade que o povo quer ouvir. Repórter do Povo, menos a voz da comunidade. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, ouvinte da Rádio Rio Madeira, FM 105.9. Queria mandar um abraço aqui para o Franci Emerson, nosso ex-colega do Senai, corretor e consultor imobiliário, e também o grupo dos ex-alunos do Senai. Também mandar um abraço aí para toda a liderança no Movimento Consciência Brasil, em nível nacional. Nós tivemos a reunião ontem que definimos demos muitos encaminhamentos em relação às ações de 2026. Nós temos aqui 3 convidados especiais. Eu gostaria que cada um fizesse suas considerações iniciais e aí a gente vai fazer as apresentações. Professor Genivaldo, pastor Genivaldo. Edmilson, é um prazer estar aqui com você mais uma vez e dizer que esse programa é um programa que vem resgatar a história de Rondônia, de Porto Velho, do Brasil, né, como um todo, e dizer da satisfação de estar aqui com vocês, diante de pessoas tão importantes aqui que vêm contribuir com o programa. Valnei.
tarde, senhores ouvintes. Eu gostaria de agradecer o nosso irmãozinho aí, Edmilson, por ter me convidado para participar dessa rodada de conversa. E eu espero que seja muito profícua para todos nós aqui e para quem está ouvindo. Um abraço para todos. Jameson, é Jameson? Isso, eu pronunciei direitinho. Boa tarde a todos. Meu nome é James, sou policial militar do estado de Rondônia e quero agradecer primeiramente a Deus, ao Valnei por ter dado essa oportunidade, ao seu Edmilson também, para falar um pouco da minha história nesse programa aqui. Vamos começar aqui, começando aqui pelo pastor Genivaldo Santos, Lourenço Santos, que ele é o mais velho, né? Então a gente tem que respeitar, né? O senhor é considerado um pioneiro de Porto Velho, né? Que você estava aqui desde o início. Como foi a sua chegada à cidade e quais as lembranças mais marcantes da sua juventude? Oi, Edmilson, eu nasci no ano de 1955, aqui em Porto Velho, na maternidade da Ci Vargas. E a minha infância foi na beira da cachoeira do Teotonho. Meu pai tinha um sítio lá e a gente dormia com aquele barulhozinho gostoso, tomava banho pulando no rio. Então a molecada é muito legal. Até chegar o tempo de estudar e a gente se transferiu para a cidade. O território ainda se chamava Território Federal do Guaporé e no ano de 56 Getúlio Vargas mudou para Território Federal de Rondônia. E de lá para cá a gente vem acompanhando o crescimento, passando por esses estágios tão importantes, que foi a transformação do território em estado. E foi uma coisa assim muito linda, até hoje eu lembro muito bem desse dia de festa, dia de alegria, 4 de janeiro de 82. Foi uma festa muito importante, então eu fico feliz de fazer parte dessa história, Edmilson. Quais os valores, pastor Genivaldo, que moldaram o homem que o senhor se tornou? Bom, praticamente eu sou uma pessoa religiosa, né? Eu nasci no Evangelho, minha mãe já nasceu no Evangelho e a gente tem uma história muito grande. Meu pai foi presbítero muitos anos, morreu como presbítero da Assembleia de Deus, perdão, minha mãe era da Assembleia, mas meu pai era da Presbiteriana do Brasil. E assim, a gente tem uma longa história também dentro do Evangelho. A minha família contribuiu muito com o Evangelho aqui. Meu tio, Tenente Laudelino, do tempo da Guarda Territorial, foi a pessoa que Deus usou para doar o terreno lá da José de Alencar para a Assembleia de Deus. E o meu avô foi a pessoa que Deus usou para doar o terreno da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na Almirante Barroso, próximo ali onde era o Colégio Dom Bosco. Então a minha família tem uma contribuição muito grande, ela é centenária. Meu tio também, Edmilson, é bom citar que no campo político, meu tio é a primeira ficha que assinou política, número 1 política do território de Rondônia, do PSD. Eu creio que era PSD na época, né? Que era o partido do doutor Renato Medeiros. Ele lá está a ficha dele, número 1. Inclusive o Xavier escreveu sobre essa matéria aí. E a gente tem dado uma contribuição. Então eu creio que primeiro Deus me capacitou, me formou meu caráter. E eu sempre desejava ser pastor, mas assim, uma coisa que me impedia que eu era gago. Não falava correto de jeito nenhum. E o sinal que eu fiz com Deus, se tu queres que eu seja pastor, me cura desse negócio, essa gagueira, né? E foi uma coisa assim natural, não foi preciso apanhar de colher de madeira, não foi preciso a minha mãe me espancar, não. Foi uma coisa assim bem natural e eu entendi o recado e realmente me dediquei. Então, primeiro Deus, segundo a família. O Valnei é Luz o sobrenome? É Luz? Como foi a sua infância e quais valores marcaram a sua formação? Você contou um pouquinho da sua história sexta-feira, né? Agora... Sim, minha história é bastante ampla, né? Na minha infância eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. É um privilégio estar aqui, né, na rádio para poder narrar um pouquinho da minha vida. E o meu percurso foi assim, a maior parte da minha vida foi no bairro Triângulo, próximo do Cainado. Estudei no Colégio Frank Roosevelt, onde que eu comecei alguns letramentos, né, de sabedoria,
dedicada pela professora Maria de Socorro, a Margarete, a Gorete, a Nazaré e demais professoras. E com isso daí, com o passar do tempo, eu percebi que a vida de estudante ela é muito árdua, né, para poder adquirir conhecimento, e ao mesmo tempo é prazerosa, que traz para cada um de nós uma possibilidade muito gigantesca de dar aquilo que tem mais de comum dentro de você. A especialidade é o conhecimento, de passar aquilo que você aprendeu, né, na sua juventude. E no bairro Triângulo tive alguns percalços, né, positivo e negativo, mas, no entanto, essas coisas que nós temos no nosso dia a dia é mais para favorecer e estimular cada vez mais a nossa situação dentro da sociedade. E os seus pais são também daqui de Porto Velho? Sim, minha mãe é do antigo território do Mato Grosso, que naquela época pertencia à parte do Mato Grosso do Norte, né? E depois passou a ser território do Guaporé. Ela nasceu na vila do Giral, né? Que bem próximo aqui de Abunã. E meu pai nasceu no Maitá, mas veio para cá com 8 anos de idade e até hoje está aí, presente em nossas vidas. E minha mãe partiu tem mais ou menos 2 anos, aproximadamente 2 anos, 3 anos que ela partiu. E é isso. Meu Jameson, você nasceu em Porto Velho. Como foi a sua infância e quais valores trouxe dessa fase da sua vida? Porque, na verdade, quando a gente pergunta da infância, é porque é nesse período que se forma, né? O caráter, né? Do adulto, né? Da criança, na verdade. Eu nasci em 1986, né? Sou filho de cearense, né? Meu pai é de 1945, né? De 20 de junho, né? Nasceu no tempo do território federal do Guaporé. Minha mãe é paranaense. Ela nasceu em 66, né? E eu nasci aqui em Porto Velho, aqui no bairro antigo, próximo ao Cunha. Agora esqueci até o nome do bairro agora, mudou o nome do bairro, né? Eu terminei o ensino médio no colégio Orlando Freire, né? Decidi fazer concurso quando eu terminei já o ensino médio. Comecei em 2005 a fazer concurso e só tomei posse 10 anos depois, né? Naquele tempo não tinha muito... Bem dizer, não tinha internet, né? A gente não tinha muitos livros, né? Naquele tempo o livro era caro, muito caro, né? Pra gente comprar. E muitas vezes a gente saía de casa e ia pro centro para ir pra livraria, comprar um livro, biblioteca, né? Aí eu estudei, hoje eu tô fazendo faculdade de Direito, né? Eu gosto de história de Rondônia, né? Como o pastor Genivaldo falou um pouco da história de Rondônia, né? Amo a história de Rondônia, né? E comecei a estudar mais por causa de ler livro, né? De história, geografia. E comecei a fazer direito, né? Amo a área do direito, né? Hoje o meu sonho é ser magistrado federal e eu faço direito para isso. Pastor Genivaldo, gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência na época do que o senhor fez Senai. Então, meu pai foi mais uma imposição do meu velho pai. Acho que a maioria, né? Ele queria que o cabra que virasse gente, né? Preocupação era essa, né? Era preocupação de nos dar um futuro. Às vezes a gente não entendia isso, né? É verdade. Achava que a coisa estava sendo pela força, e não era. Ele estava querendo nos fazer alguém no futuro abençoado. E ele chegou comigo e falou para mim, disse, olha, você vai estudar no Senai porque você precisa ter uma profissão. E eu disse, pai, será que vale a pena? Porque eu pensava que eu ganhando aí, digamos assim, o salário mínimo da época, estava tudo bem. Mas estava bem porque eu estava na casa dele comendo, né? E não pensava no futuro, onde eu tinha que me sustentar e sustentar outros, que seria a futura família. Então meu pai me incentivou, me levou lá no Senai, fiz aquela provinha, isso em 1973, e em 74 eu entrei na turma e fiz torneiro mecânico. Aí depois que eu fiz torneiro, presta atenção, eu fui servir o quartel, em 75 fui servir o quartel, e lá no quartel, o quartel me enviou para o Senai para mim fazer o curso de artífice.
Era um curso de várias coisas, a gente aprendia várias coisas, assim, artífice, até acabou, não foi para frente. Foi uma turma, 2 turmas só e depois... E isso me deu um emprego formidável no governo, né? Posicionou, né? Me deu profissão definida, né? Então foi muito bom mesmo. E lá no quartel eu tive a oportunidade de tirar minha habilitação, né? Ter esse curso de artífice e saindo do quartel, imediatamente, saí dia 1º de fevereiro, já dia 30 de março, fiz o concurso do governo, passei como motorista e com 3 meses de trabalho já estava sendo nomeado motorista do governador, que era o governador Humberto da Silva Guedes. Tirei o mandato do governador Coronel Humberto da Silva Guedes todinho, um homem sério, um homem que deu os primeiros passos para elevar o território a Rondônia. Não é o Jorge Teixeira, é o Humberto Guedes. Depois que o Jorge Teixeira veio, em 79, aí sim, ele impulsionou porque ele tinha um apoio muito grande do João Figueiredo, o general João Figueiredo, e o João Figueiredo liberava dinheiro, muito dinheiro para Rondônia, até porque o ministro do interior era o ministro Coronel Mário Andreasa, e o Mário Andreasa era cunhado do Jorge Teixeira. Então havia uma facilidade, nós devemos muito a esses 3 homens, né? General João Batista Figueiredo, Coronel Mário Andreasa e Coronel Jorge Teixeira. Foi quando houve o impulso e o crescimento do Estado no sentido geral, né? Então eu glorifico a Deus por fazer parte dessa mudança toda, né, de território para Estado e acompanhar todos os passos. Era assim, eu tirava um plantão, um dia de plantão, e o Dodó é o outro motorista que faleceu, está com 2 meses falecido, o Dodó tirava outro dia. Dodó muito conhecido aqui, uma pessoa formidável, ele era policial da Guarda Territorial, e quando se tornou Estado, que veio o governador, o professor Ângelo Angelim, aí já foi feita a Casa Militar. E a Casa Militar, ela preza muito, até hoje, preza pela segurança do governador. Então, não podia ser um motorista civil sem ter um curso de formação em defesa, em tiro. Então, foi uma época que eles queriam até que eu fizesse um curso. Eu disse, não, é melhor vocês botarem um militar. O Dodó já era militar, né? Porque ele é guarda territorial, passou o CPM. E ele era, então, desse quadro. E depois ele passou para o quadro da Polícia Federal. E eu achei por bem me afastar, na época do governador Ângelo Angelim, porque eu não tinha formação de defesa pessoal, de luta, de segurança, de tiro, essas coisas que é normal para quem trabalha com autoridade dessa. Queria fazer uma pergunta aqui para o Valnei, né, aproveitando esse gancho da questão do Senai. Você fez marcenaria, né, em 89, é isso aí? Não, em 89 foi a conclusão A conclusão do curso. Isso, no Senai. 87, né, então? Isso, eu entrei em 86, acho que foi no meio do ano para frente. Certo. E antes de completar os 14 anos, eu me ingressei lá na escola Duque de Caxias. Daí, então, passei 6 meses por lá, para poder atingir a idade de 14 anos, porque era a idade mínima, né, para poder entrar no Senai. E concluí o curso depois de 2 anos. Aprendi muita coisa lá. Aprendi ter respeito, né, disciplina com os colegas, com os amigos, familiares. E a minha vida assim de estudante no Senai foi, eu não vou falar que foi mil maravilhas, foi muito sacrificante, né, para poder obter alguma coisa, ter algo na vida, né? Mas um pouquinho de conhecimento que eu obtive por lá me mudou minha trajetória, né? O Senai foi uma porta aberta para poder galgar gradativamente nas oportunidades que surgiam ao longo da minha vida. E depois, quando eu concluí o curso, depois de mais ou menos 2, 3 anos, entrei no Colégio Rio Branco, fiz o curso de contabilidade, técnico em contabilidade na área. E a partir de então, quase no finalzinho desse curso, eu fui para a Secretaria do Estado da Saúde,
eu fui promovido lá para poder dar assistência ao núcleo de prestação de contas. Daí então, após esse espaço, né, que eu tive lá, de oportunidade, conheci muitas pessoas no interior do nosso estado, conheço todos os 52, né, municípios do nosso estado. Tive bastante de amigos, conhecidos, né, pessoas dedicadas também a buscar o conhecimento dentro da área de contabilidade, dentro da área da prestação de conta, né, dos convênios que o governo federal promovia para esse município e para o próprio estado. E a partir do momento que eu concluí o técnico em contabilidade, eu comecei a fazer palestra, né, no município do estado e também trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. Aí passei a morar, depois que eu saí daqui, né, de Porto Velho, passei a morar em 95, em Castanheiras, interior do estado de Rondônia. Passei a morar algum tempo também em Rolim de Moura e percebi que o meu espaço estava diminuindo bastante por causa da minha profissão, né? Era muito concorrida e tinha muita pessoa que tinha um pouquinho de conhecimento e alguns escritórios de contabilidade ficavam inseguros, né, de contratar uma pessoa, um técnico, né, com sujeição de perca de algum cliente, mas eu nunca fui antiético a esse ponto e tive que definir minha vida lá em Rolim de Moura, passar a morar aqui em Porto Velho para poder promover um bom conhecimento da área de graduação. E eu optei na área de contabilidade, né? Como contador hoje, formado. Consegui me formar em 2006 e até hoje estou dentro do mercado aí, promovendo uma busca cada vez melhor para a clientela, né? Que pega o conhecimento, tenta buscar o conhecimento e nos procura para poder favorecer mais e mais a parte técnica, né, na área de contabilidade. Você chegou a exercer uma marcenaria? Exerci praticamente 2 anos e meio, mas para mim não teve assim um retorno favorável, porque quem ganhava mais dinheiro era o proprietário da empresa, né, que tinha os maquinários, a oficina, e quem era auxiliar como recém-chegado no mercado não tinha essa oportunidade, né, de manter uma estrutura, porque já havia uma estrutura de uma empresa, né, estabelecida dentro da nossa região, da nossa capital. Mas mesmo assim eu tentei levar o conhecimento obtido pelo Senai até onde eu pude alcançar. Mas percebi que o meu horizonte era outro, né, buscar cada vez melhor as oportunidades que surgiam, né, porque as oportunidades elas chegam no momento certo e tem que aproveitar esses momentos e tentar levar de uma forma bem concisa que possa estabelecer um ritmo, né, na sua vida. E hoje a gente não para. Mesmo que a gente tenta estacionar numa profissão, a gente tem que sempre estar atualizado e buscar sempre o conhecimento em cima da área. Na verdade, você tem que se reinventar o tempo todo, né? Isso. Né? Você tem que se adequar à questão do mercado. James, isso aí, e o que te motivou a ingressar na Polícia Militar do estado de Rondônia? A verdade, eu entrei na Polícia Militar mais para me pagar minha faculdade de Direito, né? Como eu vim de família pobre, né? Eu era servente de pedreiro, trabalhava com meu pai e não tinha aquele valor suficiente de pagar a faculdade. Naquele tempo era mais caro, né? Aí eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer um concurso público. Eu peguei, fiz o concurso do agente penitenciário em 2010, que era até no governo do Confúcio Moura, né? Passei, demoraram para dar posse, tomei posse em 2015, né? Aí foi no tempo que eu também entrei na Polícia Militar. Aí eu entrei mais na Polícia Militar para pagar minha faculdade de Direito, né? Para realizar meu sonho, né? Então hoje eu faço Direito mais para... não voltado só para mim, né? Eu tô mais voltado para o povo do estado de Rondônia. Mas como assim, James? As pessoas perguntam, né? Como eu sou um pouco conhecedor da história de Rondônia, como o pastor também é muito conhecedor, né? A gente vê que Rondônia, Porto Velho foi fundada em 1907, né? Pelo então Afonso Pena, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Então, Porto Velho hoje tem o quê? Tem mais de 100 anos, né? 100 e poucos anos, né? 111. 111 anos, né? E a gente tem o quê? 27 unidades federativas, 26 capitais
27 e 26 estados. E Porto Velho, ele é a única capital que não tem estrutura para capital, entendeu? Não tem estrutura, Porto Velho, ela é jogada às traças, né? E eu, desde 2005, mais ou menos, eu pensava, poxa, eu moro numa capital e ela não tem estrutura, né? Aí, o que eu posso fazer para melhorar Porto Velho, né? Não só eu, né? Mas uma quantidade de pessoas, né? Aí eu comecei a estudar um pouco de política, né? Um pouco de filosofia. E eu comecei a estudar a parte do direito, né? Para concurso público. E eu falei, vou fazer direito, né? Gostou? Vou ver que é. Hoje eu amo direito, né? E o direito, ele abre um leque para várias áreas, né? E hoje eu pretendo, ou esse ano, ou daqui a um tempo, né? Ser candidato também, né? Para tentar melhorar um pouco Porto Velho, né? Principalmente contribuir, né? Dar sua contribuição. Porque o estado de Rondônia, ele é um dos melhores estados, né? Do Brasil, né? A gente tem tudo aqui. E é um filho da terra. A gente tem tudo aqui, mas a gente não tudo que tem aqui vai para fora, não fica aqui. Então eu decidi fazer direito para contribuir com o meu estado, né? Com Porto Velho. Isso é ótimo. Na verdade, você falou do pastor Genivaldo, ele é a história viva de Porto Velho, meu amigo. Não é conhecido somente, mas, né, a história viva de Porto Velho. Eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, da sua... O que você percebeu nessa questão, né, de estar com o Jorge Teixeira, né? Porque ele teve um papel fundamental, né, para virar estado, né, que era um território, né, da federação apenas, né, não era um estado, né? E qual é a sua sensação, né, sentimento em relação a isso, em relação à liderança do governador Jorge Teixeira? Eu queria destacar mesmo, porque ele era um líder nato. Ele trazia para perto dele pessoas até de partidos contrários. Era interessante como ele tinha uma vivacidade para dominar o ambiente que ele estava e trazer para si pessoas que às vezes nem gostavam dele, mas gostavam da administração dele, gostavam do jeitão dele, muita coisa boa que ele fez, as pessoas... Então, uma dessas marcas é o próprio Claudionor Roriz. Quem lembra o Claudionor Roriz, ele era presidente do MDB em Ji-Paraná, um médico. E era uma grande liderança, e o Jorge Teixeira viu nele um potencial e convidou ele para vir para o lado do governador, para o grupo do governador, que na época era Arena, né? Arena, depois passou a ser PDS, e ele aceitou, e ele veio e foi eleito senador. Então é uma história que a gente sabe, porém outros que não vieram, que foram convidados, como o ex-deputado José Viana, que ganhou uma eleição com uma votação estupenda lá em Ji-Paraná, para deputado federal, foi um constituinte, e o Jorge Teixeira convidou ele também para vir para o lado dele, e ele não aceitou para ele se candidatar a prefeito. Ele disse não, ele ia ser eleito pelo MDB, e não veio para o lado do governador. O que aconteceu? Ele perdeu as eleições, não ganhou mais para deputado, e politicamente ele se acabou. E uma pessoa que era um homem rude, um homem não ignorante na falta da sabedoria, mas um pai de família excelente, era o Chotão, né? Que ganhou a eleição de Paraná, sem fazer muito esforço, só com o nome do governador Jorge Teixeira. Então ele era um líder que aglutinava para si as pessoas. Ele nunca estava sozinho, sempre tinha os prefeitos. Para vocês terem a ideia, na primeira eleição para prefeito aqui, que ele era o governador, ele conseguiu eleger todos os prefeitos, menos o de Rolim de Moura, que era o Raup, né? O Raup foi o único que conseguiu se eleger fora do partido do governador. Os demais, todos eles foram eleitos pelo o partido do governador. Os deputados federais, dos 8, ele elegeu 5. Os senadores, que eram 3, ele conseguiu eleger os 3. Então, assim, era uma pessoa assim, muito, muito preparada, muito aglutinador de pessoas para perto dele. A gente andava no carro, sempre tinha alguém. Às vezes ele ia dormir tarde, atendendo as pessoas. E não era só gente da alta, só política, eram pessoas populares, pessoas que chegavam na casa dele
e que, olha, eu quero falar com o governador porque o meu marido morreu e eu não tenho como levar o corpo. Naquela época era difícil mesmo, então ele diz assim, vai, chama o chefe da garagem, arruma um carro, leva o corpo do rapaz lá em onde fosse, em Vilhena, onde fosse. Na época a BR não tinha asfalto, né? Então, coisa assim fantástica, ele conseguiu, como as hidrelétricas, ele teve a porção dele, o asfalto da BR teve a porção dele, a criação dos municípios, ele também. Então, era um homem assim que era um líder nato, uma pessoa que aglutinava as pessoas para perto dele e ele fazia das pessoas que não era nada, fazia uma pessoa direita, correta, emprego na época, muito fácil na época, né? A pessoa chegava com currículo, apresentava para o governador chamava o Chiquilito, que era o secretário de administração, olha, arruma um lugar para essa pessoa aqui, a pessoa ia trabalhar, às vezes não tinha estudo. Eu sou testemunha de pessoas que ia lá no Colégio Duque de Caxias, tinha até uma secretária já para fazer um teste com a pessoa, se a pessoa era alfabetizada, sabia ler e escrever, e ela dava uma declaração, e com aquela declaração ele entrava no governo. Um serviços gerais, uma coisa assim, mais baixo, um nível mais baixo, mas estava empregado e hoje são aposentados. Então, eu mesmo indiquei vários colegas de infância que entraram no governo, hoje são aposentados, né? Então, uma pessoa, era um líder nato. Ele trazia para si as pessoas e reconhecia o que as pessoas faziam. Por exemplo, a administração dele tinha o padre Vitor Hugo, que na época ninguém dava nada. O padre Vitor Hugo era uma pessoa altamente capacitada, inteligentíssima. E ele convidou ele para ser secretário de Cultura. E o padre revolucionou a área da cultura, que na época não tinha nada. Ele implantou muitas coisas boas, né, que veio para somar. Então, o governador Jorge Teixeira era um líder. Depois você vai falar sobre o Chiquilito, mas eu quero fazer uma pergunta agora para o Valnei. Questão do curso Você hoje tem um escritório de contabilidade. Queria que você falasse dessa sua experiência, né, como contador, né? Porque você agora é patrão, né, meu amigo? Mudou, né? É mesmo. Eu, quando me graduei em bacharel de ciência contábil, em 2006, eu fiz vários testes, né? Fiz teste no IEL, fiz teste no SESC, sempre tirei em primeiro lugar nas provas, né? E, no entanto, quando chegava no momento do valor, né, a ser pago mensalmente, não ficava compatível. Aí os dirigentes dessas instituições escolhiam o segundo, terceiro ou quarta pessoa, a quinta pessoa para poder se enquadrar dentro da instituição. E eu percebendo que eu não tinha, né, essas condições de poder adentrar dentro dessa instituição pela agregação de valores, né? E eu tive que arriscar. Abri um escritório de contabilidade e abri um escritório de contabilidade. Eu, no começo foi bastante árduo, muito difícil, né? Até para conquistar alguns clientes. Aí, gradativamente, graças a Deus, o escritório foi recebendo clientes que tinham, de fato, confiança, né, no meu trabalho. E passei 1 ano e 3 meses, Edmilson. 1 ano e 3 meses no negativo. 1 ano e 3 meses? Só na perseverança. Na perseverança e dando só para pagar o aluguel. E eu tenho muito que agradecer a minha família, né? Principalmente a Roseni, o William, né? Que na época tinha recém-nascido. E mandar um abraço para minha filha também, a Nathalie, e a Lília, que está conosco aí assistindo esse programa, né, essa reportagem. E a vida é dessa forma. A gente tenta levar um pouquinho do nosso conhecimento, né? E graças a Deus pelas boas amizades que eu tive no decorrer dessa jornada, que vieram me engrandecer cada vez mais. Tenho colegas, né, contadores também, estão aqui assistindo. Vou mandar um abraço para a Léria, para o Luiz Alberto, para o Hipólito, para o Luizinho e demais colegas, para o Enéas, que estão aí nos ouvindo. E sabe que a nossa profissão é uma profissão de grande responsabilidade e dia a dia a gente tem que ficar atualizado porque a legislação está aí. E hoje, Edmilson,
os contadores, como eu já tinha comentado anteriormente, os contadores de 30 anos atrás, com maior saber jurídico na parte da contabilidade, e eles hoje, como qualquer um que está iniciando o curso de contabilidade, ele está começando do zero, porque a nova reforma tributária fez um reset para todos os contadores, né, da nossa região, do nosso país, que restabeleceu uma forma de princípios que estão sendo modificados, né, com essa nova reforma tributária. Quem tinha habilidade de conhecimento de 30 anos, hoje praticamente vai começar do zero. Do zero, e a concorrência vai estar aí diante do mercado, cada um por si, procurando conhecimento, tentar orientar seu cliente e elevar, né, cada vez mais o grau do respeito e a compatibilidade do seu escritório de contabilidade. Só para fazer um comentário, eu queria mandar um abraço aqui para o Franci Emerson, que está ligado na programação da rádio Rio Madeira FM. A Josi também, que está participando, que é a esposa do Franci Emerson. Estão ligados aqui na programação. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com o senador Exalci Lucas, que é auditor fiscal em Brasília. Ele é senador pelo DF e participou das discussões sobre a questão da reforma tributária, né? E é especialista, né, nesse assunto. Muito inteligente. Ele, na verdade, eu fiz a entrevista sobre a reforma tributária. Então, ele falou para mim que basicamente só foi para inglês ver, né? Porque eu acho que foi pior que a anterior, inclusive. Eu acho que essa é pior que a anterior, né? Então, assim, porque a gente só viu aumentar, né, a carga tributária, porque hoje são 27 impostos hoje, né? Pois é, na minha análise, Edmilson, essa reforma tributária, que hoje o empresário está pagando X, né, de contribuição, imposto, praticamente vai subir 1/3 a mais do que eles pagam hoje. Mas o governo, até o exato momento, ele não definiu qual alíquota vai ser utilizada, né? Ele pode ser 28%, 30% em cima da receita bruta, né, de cada movimentação operacional dentro da empresa. Isso daí que vai ser o desgaste dos empresários. Eu vejo que vai ter um choque econômico estrondoso, e a população vai sentir também, não somente os profissionais, né, da área, mas também o comércio, o agro. Isso tudo vai se estender, e daqui para frente eu espero que com essa reforma tributária possa a gente tentar ser equilibrado dentro do mercado, e o próprio empresariado ele também vai tentar se equilibrar e tentar buscar soluções, customizar, né, seus produtos para poder levar para o mercado e garantir, né, para sua clientela, seu cliente, que a culpa não vai ser dele, a culpa é mais do próprio governo, do próprio Estado, que levou para a federação, né, esse tipo de ato, né, reforma tributária, e espero que nessa graduação de alíquota, né, possa restabelecer algo que possa ter um retorno suficiente para a sociedade. Eu só fazer um registro aqui importante, que eu lembrei agora. O Valnei foi que tirou o CNPJ do Movimento Consciência Brasil. Ele Foi? Eu falei pro Franci Emerson, né? Ele assustou. Eu falei, quem fez o CNPJ, né? Tirou o CNPJ do Movimento Consciência Brasil foi o Valnei. Agora, aqui, Jameson, a sua questão de se lançar na vida pública em cargo eletivo, falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, na verdade, assim, a gente fazendo uma análise, tem muita gente que se fez aqui em Porto Velho, né? Literalmente, né, sendo mais grosseiro nessa questão. Às vezes a pessoa, às vezes não tem nada a ver com a terra, com a cidade, né, com o estado, e o cara chegou, vira deputado, que tem muita gente, eu não é discriminando ninguém, inclusive, né, mas eu
Fiquei uns 15 anos vindo para cá e não mudava nada. Por exemplo, você vai para o interior e você vê alguma coisa, né? Desenvolvimento, asfalto, essas coisas. Agora que mudou alguma coisa, né? Mas a maioria às vezes só está pensando no próprio bolso. Infelizmente, a realidade é essa. E tem recurso, né? Tem dinheiro. Não é uma cidade pobre, pobrezinha, né? Tem recurso. Mas fala aí, o que você pensa em relação a tudo isso? Pois é, isso que eu ia falar, né? Tem muita gente que veio de outro estado, né? Naquele tempo mesmo, década de 80, 70, né? 90 até hoje, né? Pessoas que vêm principalmente do sul, né? Vem, se faz aqui, vira vereador, deputado, né? Se aposenta e volta para suas casas de novo, para outros estados, né? E casa fora, né? Casa fora, é. Uma casa aqui, uma casa lá, né? É. E acaba aqui levando o dinheiro do povo rondoniense ou porto-velhense, né? Assim, o meu pensamento ele é um pouco diferente. Eu estava estudando, hoje eu estudo mais direito constitucional para entender mais de políticas públicas, né? Para poder mostrar para o povo, né, o que é a política hoje, né? Muita gente fala assim, eu odeio política, né? E eu falo para as pessoas, não, mas política é tudo, né? A gente tem, até na nossa casa a gente tem que ter política, né? Para fazer nossas coisas, né? E muita gente fala que odeia política, mas fica reclamando que a rua tá mal asfaltada, que não tem cascalhamento, né? Que não tem iluminação, mas tudo é política. Até quando você vai fazer um concurso público é um ato político, né? Esse concurso que eu fiz da Polícia Militar é um ato do governador, né? Política, né? Políticas públicas, né? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente recebe, a gente dá é política, né? E o povo porto-velhense, né? Rondoniense, né? Eles perdem muito porque não tem esse conhecimento, né, da política, né? E muita gente reclama. Eu até falo para as pessoas, vocês são pessoas honestas, pessoas boas, mas vocês reclamam dos políticos. E por que vocês não saem, não se candidatam para fazer a diferença, né? Aí eu comecei a estudar um pouquinho de direito, comecei a entender um pouco da política, né? E eu decidi sair candidato, né? Eu fui candidato em 2020 para vereador, né? Nesse tempo eram 629 candidatos, né? Saiu, eu ganhei só 154 votos, né? Tinha acabado de sair, Início, né? Iniciando ali, não sabia de nada ainda assim. Tipo assim, aquela. Não é nem malandragem, não gosto de falar essas coisas, né? Mas não sabia um pouco como falar com as pessoas, né? Passar meus projetos, né? A experiência que eu não tinha, né? Na experiência. E eu só fui convidado nesse tempo para ser candidato porque eu tinha feito uma denúncia no Ministério Público contra a Assembleia Legislativa, que não estava tendo concurso público, né? Esse amigo meu que é advogado, né? Advogado eleitoral, ele fez o concurso, né? Para a Câmara de Vereadores, também tinha feito a denúncia também, porque não estava tendo concurso. Ele passou em segundo lugar e me chamou para ser candidato, né? Fui candidato, gostei, né? Só que como militar, a gente é muito perseguido, né? Então, eu não tinha aqueles 10 anos ainda de militarismo, né? Esse ano eu vou fazer 10 anos e esse ano vou me candidatar, né? Meus projetos é voltado para tudo que você pensar, esse é meu projeto, né? Para a área da política, né? Só que não é fácil, porque você começar... teve um partido que me chamou, né? Eu estou pensando se eu vou nele, né? Você começar sem dinheiro, né? Não é conhecido ainda, mas o que vale é a intenção, né? Aí eu vou sair esse ano, meus projetos não é só a área da segurança, porque eu entendo a área da segurança, né? Eu já fui agente penitenciário, né? Hoje é Polícia Penal, hoje estou na Polícia Militar, mas o meu projeto mesmo hoje, a área que eu sou mais voltado é a área da saúde, né? Porque eu sempre falo, né? Mas você não é da área da segurança? E eu falo, né? Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não estuda. Então esse é o meu projeto, né? Ótimo. Pastor Genivaldo, a respeito do Chiquilito, você conheceu o Chiquilito ainda rapaz, né? O Chiquilito era o jogador de vôlei da nossa seleção, era ele, o Tião Valadares, que foi o prefeito na época do Jorge Teixeira, eram os rapazes da época, vários nomes da nossa sociedade, né, que jogava voleibol ali na quadra do Barão dos Solimões, Ferroviário, eu gostava, eu sempre gostei de esporte e assistir, né? E quando eu dei baixa do Exército, que eu entrei imediatamente no governo, a minha habilitação eu tirei no Exército mesmo sem saber dirigir. Foi um prêmio por bom comportamento.
Então é uma história longa, mas não, só dizendo que o tenente Daniel, que era o chefe do STA, que era o setor de transporte, eu cheguei com ele e conversei com ele, falei que queria sair do quartel com uma profissão. E ele disse, você sabe dirigir? Eu digo, mais ou menos. E me deu a oportunidade de dirigir um Jeep. Eu me saí muito mal, mas o cabo Duarte era meu amigo, muito meu amigo, e avaliou como se eu soubesse, se fosse o bamba do pedaço. E tirei minha habilitação, né? Era naquele tempo, aí você ia lá, o Quinto Beck tinha essa moral, a gente chegava lá com um memorando lá no Detran, e o Detran, na época, era ali na Joaquim Nabuco, do lado dali perto do Mercado Maru, antigo Mercado Maru, bem ali onde era uma escola antigamente. E a gente ia lá com o papel e assinava tudo, já ali estava dizendo que a gente era bom em baliza, que era bom, fazia só um psicotécnico. Fazer o psicotécnico, mas era coisa fácil. Então a gente tirava a habilitação. E o primeiro serviço que eu fazia no governo foi atender um chamado do Chiquilito, que era um rapaz solteiro e chefe do material do governo, era ali do lado do prédio do relógio. E eu cheguei lá com uma picape, para mim sair com aquela picape lá da garagem, deu um trabalho que suei, porque era aquelas do câmbio em cima, sabe? E eu só sabia dirigir Jeep, Fusca, essas coisas. Aquele lá do câmbio em cima eu tinha dificuldade. Mas um colega me ajudou, eu consegui sair, cheguei lá para fazer o serviço com o Chiquilito. O Chiquilito disse, ele notou que eu estava nervoso, que eu não estava com segurança, e ele perguntou, rapaz, tu tem dificuldade, não tem? Eu digo, rapaz, tem, porque eu botava a baixa não entrava e dava aquelas cantadas, puxando o rabo da arara, sabe? Aí ele disse assim, rapaz, eu vou te ajudar. Eu digo, rapaz, me ajude aí mesmo. Aí mandou eu sentar lá no lado do passageiro e ele pegou o volante e saiu dirigindo aí o carro e eu do lado dele. Então, nós se tornamos muito amigos, né, na época. E ele sempre perguntava, já aprendeu? Então, aí 3 meses depois eu já sabia, né? Aí foi quando eu fui trabalhar ser o motorista do governador, e ele sempre me encontrava e dizia assim, rapaz, tu sabe dirigir mesmo? Rapaz, tu tá trabalhando com o governador. Eu digo, sei, agora eu sei, então pode deixar. E naquela época era um Landau, o carro do governador era um Landau, um carro, parecia uma balsa, um carro pretão, todo brilhoso, e a gente chegava com aquele carro por debaixo da rampa do palácio e sumia a frente do carro, sumia. Você ficava segurando e via direto, né? Segurar só o volante. Então era uma coisa assim, muito interessante e a gente passou por um período bom. O Chiquinho foi uma pessoa que conseguiu colocar vários amigos que eu indicava, inclusive a minha esposa, hoje é aposentada do governo federal, foi ele que deu a mão, foi ele que ajudou, foi ele que atendeu o meu pedido, meus irmãos, vários irmãos, várias pessoas da igreja na época, vários colegas de brincadeira, de bola, de criança, entraram no governo naquela época. Então o Chiquito, para mim, era como se fosse um referencial político. Eu esperava ele ser o governador do estado, né? Infelizmente, a enfermidade dele, degenerativa, foi acabando com ele assim. Um ano que ele vivia nessa enfermidade, ele envelhecia 10 anos. 1 ano, 10 anos. E foi embora rápido, mas o nosso prefeito de Porto Velho, até hoje, é o melhor prefeito que nós tivemos, revitalizou o centro de Porto Velho, construiu várias escolas, inclusive o Colégio Padrão, né? Padrão, que ele queria, o plano dele era criar aquele colégio em vários bairros, mas o mandato de 4 anos não deu para ele fazer tudo, só fez aquele mesmo. Mas assim, uma pessoa espetacular. Eu me lembro uma vez que ele chegou comigo e falou, Genivaldo, você vai para Manaus buscar o meu carro. Ele tinha acabado de assumir a secretaria de administração e eu fui para Manaus, né? Fui de ônibus com a minha esposa e de lá para cá eu tinha que trazer o carro dele, que era uma Brasília branca, novinha. E aí eu vim dirigindo a estrada já estava asfaltada na época, foi uma viagem tranquila, cheguei, entreguei o carro para ele, ele queria me pagar, eu digo, não, Chiquito, isso aqui é uma coisa de amigo para amigo, você tem me ajudado muito, pelo amor de Deus, não faça isso não.
Então eu vou dar só cobrir sua despesa, mas me deu um dinheiro na época muito bom, muito válido, muito legal. O cara era uma pessoa austera, né? Ele poderia muito bem usar do seu cargo e me dar diária. Poderia fazer isso, mas ele não fez, ele pagou do bolso dele. Então, falar do Chiquilito para mim, eu me emociono. Eu me emociono por ver uma pessoa bondosa, maravilhosa, uma pessoa que fez o bem pro nosso Porto Velho, assim, e que nos deixou muito cedo. Muito cedo. Qual foi a idade que ele faleceu? O Chiquilito tinha 58 anos. É novo, né? Novo, meninão, É. garotão. Ele era muito benquista aqui no bairro Caiari. Então, uma pessoa nova. E 56 anos. A irmã dele, esqueci o nome dela, uma pessoa também muito legal, que poderia ter dado continuidade ao projeto político dele, mas ela também não quis saber da política, foi embora, foi morar no Rio de Janeiro. Mas assim, a mãe dele foi muitos anos diretora do Hospital São José, Dona Helena, fez muito bem a várias pessoas. E minha mãe foi beneficiada também pela família Dona Helena. Então, quer dizer, eu tinha assim uma amizade com ele. Ele tinha um outro nível, eu era de uma camada mais pobre. Naquela época se usava o político do lado pobre, que era o doutor Renato, chamava-se pele curta. E os ricos da época eram os catega. Então ele era catega, eu era pele curta. Mas nem por isso o Chiquilito deixava de ter os amigos dele também nesse nível, diferente do dele, né? Que ele era uma pessoa assim, rica no sentido material, mas ele me considerava muito, me chamava de irmão, e a gente tinha uma boa amizade. O Chiquilito marcou, né? Marcou história, né, meu amigo? Até hoje ele é lembrado. Você pode falar dele aí, todo mundo faz uma referência como o melhor prefeito de Porto Velho. Queria, o Valnei, e a questão do direito. O que motivou a iniciar essa nova graduação? O que me motivou foi porque eu estava tendo muita deficiência dentro do próprio escritório. Às vezes o cliente procurava obter alguma informação na parte de decreto, lei, né? E quem é leigo para poder interpretar a lei, né, fica muito vexativo, né? Para poder passar a informação precisa para o cliente. E eu tive que entrar na faculdade para poder fazer direito, não estou fazendo, estou no 7º período, né? E eu estou vendo uma grande diferença dentro do meu escritório, um grande diferencial, porque a gente tem como buscar a informação precisa para o cliente, né? Levar a informação correta. Eu não vou falar que é 100%, mas a noção básica que nós temos dentro da faculdade é tentar buscar o conhecimento dentro da legislação, principalmente o princípio de tudo, né? A nossa Constituição Federal, para poder modular todos os códigos, todos os decretos, todas as normas, que vai ser passiva, né, ou ativamente de informação para levar para o cliente. E essa minha motivação também é que dentro do meu escritório eu sentia muita dificuldade, deficiência, né, na parte de legislação do trabalhista, na parte de legislação tributária. Isso tudo vai fomentar o conhecimento que eu estou tendo na faculdade, que é a Faculdade SAPS, né, que é aqui ao lado. Ela está me atribuindo essas informações e tenho melhorado bastante, né, na parte do conhecimento, levando e aplicando, né? Não adianta ter o conhecimento que você tenha e não levar dentro da prática. Porque é a prática que leva à perfeição, né? O entendimento, né? Conhecimento todo mundo conhece de lei, mas no momento, também, né? no momento de aplicar, no momento de ter um entendimento e no momento de explanar o seu conhecimento, às vezes as pessoas ficam um pé atrás, ficam inseguras. Mas a nossa legislação é assim, tem várias ramificações, mas no entanto você tem uma modulação certa, no momento certo, oportuno, para ser aplicada. A gente está chegando aqui ao final, né, no programa Repórter do Povo.
eu queria que cada um fizesse as considerações finais, né? E aí já fica o convite para a gente marcar uma nova data, né? Sejam bem-vindos aqui, né? Para participar de uma outra entrevista, né? Inclusive, após o carnaval tem uma rodada de entrevista, então eu deixo em aberto aí para vocês fazerem as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui, dando essa oportunidade, Edmilson. Porque o ser humano, quando tem respeito a todos, ele primeiro tem que agradecer o grande arquiteto, né? A Deus, o Pai Criador. E mandar um abraço para o meu irmão Valdinei, que com certeza está nos ouvindo aí. E agradecer aos meus irmãos, às minhas irmãs, os meus amigos, os meus inimigos. Sem os inimigos a gente não consegue ter estima, né? Vontade de fazer o máximo, que muitas das vezes você fica no seu imaginário, que tal pessoa, tal inimigo fala, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, você não presta. Mas isso daí é um momento de motivar a pessoa a seguir adiante e buscar, de fato, o seu sonho, né? O seu sonho que passa assim repentinamente durante a sua trajetória de vida e tentar alcançar a maior felicidade que o ser humano possa ter. A virtude. Buscar, concretizar e principalmente quando está de meio de amigos, né? Quando a gente está entre amigos, família, que te respeita de fato, é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deixou. Essa virtude de poder confraternizar e se harmonizar com todos, né? Obrigado. Eu quero agradecer, Edmilson, mais uma oportunidade que você nos dá e mandar um abraço aqui para meu filho lá em Vilhena, minha família lá em Vilhena, também lá em Manaus, meus parentes, amigos, e aqui em Porto Velho, minha esposa e meus irmãos, alguns que estão assistindo, e amigos mesmo lá do Areal, dizer que é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Ao Valnei, meu amigo que me convidou hoje. Sou Edmilson, estou conhecendo hoje. Pastor, né? Gostei da sua conversa. Acho legal a história que você falou. E quero agradecer também a minha mãe, meu pai, né? Minha esposa está aqui comigo. E eu quero mais outra oportunidade para vir aqui. Vai vir. Tá bom? É só a gente ajeitar aqui. Mais um programa, mais uma edição do programa Repórter do Povo. Um abraço aí à nossa liderança do Movimento Consciência Brasil. Até a próxima programa. Um abraço a todos. Deus abençoe. E assim encerramos mais uma edição do Repórter do Povo, do Portal 91 Notícias, na Rádio Comunitária Rio Madeira, FM 105.9. Obrigado pela sua audiência, pela participação e pela confiança. Com Edmilson Silveira, seguimos juntos, levando informação e a verdade que o povo quer ouvir. Repórter do Povo, menos a voz da comunidade. Até a próxima. Sintonize a frequência certa.